Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Abraçar a sua palavra, queremos abraçar o mover do teu Espírito, queremos abraçar, Pai, o que o Senhor está fazendo na terra para esse tempo, queremos estar envolvidos nisso. Por isso te damos graças, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos hoje em sua presença, para recebermos, Pai, tudo que da Tua parte, Pai, tem para nós essa noite. Nós te agradecemos pelos nossos ouvidos inclinados, pelos nossos corações inclinados a Ti, Pai. Por cada um de nós como boa terra, esperando, Pai, a boa semente da Sua palavra, recebendo dela e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque Você é o nosso Deus e nós somos o Seu povo. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu desejo era deixar vocês ficar cantando a noite toda, irmãos, porque vocês são demais. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Nossa música vai estar fazendo a música no nosso aniversário da Igreja Sede de Santos. No sábado que vem é esse mesmo grupo que vai estar lá fazendo a música. Amém, irmãos? Então, se já era bom, agora está melhor ainda. Amém? E toda a igreja está convidada para estar lá. Amém, queridos? Talvez você não participe diretamente da história da nossa igreja de Santos, mas indiretamente chegou até você. Amém? Porque essa igreja é um ponto de pregação de lá. É algo também que nasceu no coração do nosso pastor Luiz. E nós estamos aqui por conta da nossa igreja sede em Santos. Amém? Honramos sempre isso. Amém, irmãos? Nunca deixe de honrar aqueles que deram a vida para gerar vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, sábado que vem, às 7 horas, esteja lá. Faça aí um mutirão aí, converse com seus irmãos, para você pegar carona ou para você dar carona. Amém? E aí no sábado vamos estar juntos lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim é sempre um privilégio estar aqui na frente ministrando para vocês, porque eu olho daqui para aí e eu vejo gente grande. Eu vejo pessoas aí que são maiores do que eu. E sempre, irmãos, há temor e tremor em nosso coração. Quem aqui prega e pode confirmar isso comigo? Sempre há temor e tremor em nosso coração cada vez que temos que subir aqui, né, Ju? Né? Então temos que ser corajosos, amém? Para chegar aqui e representar Deus para o povo dele, amém, irmãos? Porque Deus ele quer falar para o povo dele, nós temos que ser corajosos para dizer sim para ele e falar, Senhor, pode me usar da maneira que você quiser. Amém? Eu estava meditando sobre a mensagem dessa noite e a palavra que veio para mim foi corajosos mesmo. E eu disse, eu vou falar sobre isso, Senhor, sobre ser corajoso. E eu pedi um banner para eles fizeram um banner ali. Glória a Deus. Corajosos é o tema dessa noite. Por quê, queridos? Porque Deus nos chamou, na verdade, para desbravar coisas. Você está comigo? Amém. Se você vê desde o princípio da criação, Deus ele criou toda a terra e depois ele criou o homem para que o homem desbravasse coisas, para que o homem resolvesse coisas, para que o homem cultivasse a terra, para que dominasse a terra. E para dominar precisa ser corajoso, sim ou não? Para dominar alguma coisa precisa ser corajoso. Quantos aqui já tiveram que se deparar com um cão bravo? Um cachorro bem bravo mesmo. E quantos tiveram coragem para dizer para ele, sai da frente, cachorro? E quantos tremeram? É necessário ser corajoso para dominar diante de algumas situações, amém? A gente cita uma situação como um cão bravo, mas eu quero deixar claro para você que o diabo é um cão bravo que está contra você o tempo todo. E você tem que ser corajoso para dizer para ele, diabo, sai da minha frente porque eu vou passar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Márcio anunciou aqui na nossa direção de culto que nós teríamos um período de jejum durante esse mês. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra no início desse ano que era uma palavra de expansão. E isso iria alcançar a minha vida, iria alcançar a tua vida, iria alcançar a nossa igreja. Você crê nisso? O Senhor me deu essa palavra, o Senhor ainda não me deu os meios como gerar essa expansão, mas eu tenho certeza que isso virá e já está acontecendo. Algumas notas já aparecem para nós e a gente já percebe que Deus já está fazendo coisas acontecerem, amém? Hoje é dia 19, já temos 19 dias desse ano. Está faltando pouco para chegar nos 365, nós temos muita coisa para fazer.
Amém, irmãos? Mas essa expansão não virá só para a igreja, virá para a minha vida e para a tua vida. Mas observando as Escrituras, irmãos, toda vez que houve algo grandioso da parte de Deus, também houve um levantar grandioso da parte do diabo para impedir as coisas acontecerem. Sabe, barreiras na frente, situações, quando o povo de Israel estava para ser liberto do Egito, irmãos, eles se depararam com o mar, e não é fácil passar pelo mar, não é? Então sempre vai surgir situações grandes na nossa frente. É necessário, irmãos, que eu e você tenhamos coragem para crer na palavra de Deus e dizer: eu vou avançar, eu vou avançar. E o Senhor disse a Moisés: no que se queixa, diga ao povo que marche. Tem que ser corajoso para marchar diante de um mar, sim ou não? Glória a Deus. Você vê nas Escrituras alguns exemplos de coragem, irmãos, e presta atenção, porque isso é precioso, isso pode servir para a tua vida toda, amém? Você vê nas Escrituras, o primeiro exemplo de coragem é quando Deus dá uma ordem a Noé. Deus fala para Noé fazer uma arca, porque ia chover muito. Só que até aquele momento não havia chovido na terra. É necessário coragem para ouvir uma palavra da parte de Deus e dizer: eu vou fazer. Talvez você não entenda o contexto da coisa quando você lê Gênesis 6,14, que está escrito: faze para ti uma arca de madeira. Aí você não consiga entender o contexto da coisa. Eu não consigo imaginar o tamanho daquela arca, irmãos. A Bíblia cita as medidas, e estudiosos chegam nas medidas, mas aquela arca coube Noé, a sua família, coube todos os animais da terra em casal, alguns em número de 7, coube suprimento para eles passarem mais de 40 dias ali dentro. Se eu não me engano, foram 200 dias. Vanessa está estudando sobre isso. Se eu não me engano, foram 200 dias naquela arca. Então havia suprimento naquele lugar para todos eles. E eu não sei, naquela época não tinha aquelas pílulas que a NASA usa para a alimentação dos astronautas, não. Tinha que ser comida mesmo, né? Então, irmãos, Noé teve que ter coragem para receber aquela palavra de Deus e começar a colocar em prática. E você não sabe, mas passaram-se 100 anos da palavra que Deus disse até a concretização daquilo. Você está comigo? Tem que ter coragem para passar 100 anos obedecendo ao Senhor, fazendo algo que você não vê. Amém? Outro gesto de coragem é quando Deus fala com Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua casa. Sabe, irmãos, tem que ter coragem para se mexer quando Deus manda a gente se mexer. Por quê? Porque nem sempre mudança é favorável, mudança às vezes é cansativo. Quantos aqui entendem que mudança é cansativo? Quantos já se mudaram? Mudança é cansativo, às vezes mudar, você vai ter que deixar coisas para trás. Às vezes mudar de posição, você precisa deixar coisas para trás. Às vezes mudar de posição, você precisa deixar vontades suas para trás. Você está comigo? E aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É fácil isso, irmãos? Porque talvez seja fácil eu dizer para você assim: Caio e Stephanie, eu quero que vocês saiam de Praia Grande agora e vá para a Europa. Lá tem uma conta bancária com 1 milhão de euros e vai sustentar você. Se eu der uma direção dessa forma, é muito mais fácil eles obedecerem, não é assim? Está aqui, ó, a conta, o passaporte, está tudo aqui. Não, vai, sai do meio, larga tudo que você tem e vai, porque eu vou te mostrar para onde você vai ainda. Eu vou para onde, Senhor? Não sei, eu vou te mostrar. Tem que ter coragem para sair, tem que ter coragem para se mexer. Sabe, a promessa de Deus foi uma única: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Sabe que às vezes para fazer qualquer coisa inusitada, eu vim com essa camisa hoje proposital, porque eu sabia que é algo diferenciado. Alguém já perguntou para mim: pastor, é culto de missões hoje? Né? E eu estava reservando essa camisa para um dia de culto de missões. E alguém pergunta: pastor, é culto de missões? Não, eu vim com essa camisa de modo inusitado mesmo, para chamar a atenção, porque às vezes até para mudar uma vestimenta sua, você tem que ter coragem. Por quê? Porque vão falar de você. Porque vão achar que você é estranho, no meio de um povo tudo normal, você é o único anormal. Né? Se eu viesse aqui com um chapéu diferenciado, ou um kimono, você diz: rapaz, o pastor endoidou. Não é assim? Por quê? Porque no meio de todo mundo normal, você é o único anormal. Tem que ter coragem para fazer algo de diferenciado. Mas em todo tempo na Bíblia, todos os que fizeram algo diferenciado cresceram e se deram bem. Por quê? Porque tiveram coragem para fazer. Amém, irmãos?
tem que ter coragem para entrar em um grande empreendimento. E muitos ainda não entraram porque não tiveram coragem. Amém? Você vai ver Josué também assumindo uma posição de coragem, porque Josué estava com um ótimo líder, que era Moisés, mas de repente Moisés morreu e Deus fala com Josué. Josué, olha, meu servo está morto. Eu só estou na introdução, tá? Josué, meu servo está morto. Moisés está morto e agora eu quero que você trabalhe no lugar dele. Josué capítulo 1, versículo 2 vai dizer: Moisés, meu servo, é morto, desponte agora e passa esse Jordão. Ou seja, de novo vai ter que passar no meio do rio. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. No versículo 6 ele diz: seja forte e corajoso. Vê que o conselho de Deus para Josué é: seja forte e corajoso, irmãos. Por quê? Porque para romper com situações é preciso ter coragem. Você está comigo? Seja forte e corajoso, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Verso 7, tão somente seja forte e muito corajoso. Existem situações na minha vida e na tua que vai exigir coragem. E existem situações que vai exigir muita coragem. Você está comigo? O exemplo disso é quando você faz um grande investimento e você não tem certeza de que aquele investimento vai dar certo. Não é? Mas você deseja fazer e você tem que ter muita coragem para investir parte daquilo que você tem em algo que ainda é duvidoso. Não é assim? Então Deus fala para Josué: tenha muita coragem. Um outro exemplo de coragem que nós temos na Bíblia é o próprio Davi, que ainda menino, ele chega diante de um exército acuado por causa de um gigante, porque gigantes sempre se levantam em nossas vidas, sim ou não? Gigantes sempre se levantam, principalmente quando algo grande está para acontecer, queridos. E deixa eu te dar a boa notícia: algo grande está para acontecer. Por isso, quando o Márcio anunciou sobre o jejum a princípio é para a nossa liderança, que recebeu santa convocação para estar jejuando e orando pela nossa expansão, amém? E sobretudo vigiando, amém? A princípio era para a nossa liderança e nós estamos abrindo para toda a igreja, para você jejuar e orar junto conosco. Amém, irmãos? Por quê? Porque às vezes gigantes se levantam no meio de nós. E para quê, irmãos? Para tentar barrar o projeto, o grande projeto de Deus, irmãos. Deus tem um grande projeto para o seu povo. Deus sempre teve coisas grandes para nós. Amém? Nós não estamos usufruindo talvez dessas coisas grandes porque não tivemos coragem para dar o primeiro passo diante de um mar fechado. Na passagem do Jordão, foi necessário colocar primeiro o pé na água. Como é que vai acontecer? Põe o pé na água. É necessário colocar o pé na água. Tem que ter coragem para avançar. Tem que ter coragem para avançar. Você está comigo? Coisas grandes estão para acontecer e nós precisamos de coragem. Gigante se levanta contra as nossas vidas. Exército está acuado. Irmãos, o exército de Israel era o exército mais temido da época. Por onde o exército de Israel passava, o povo temia. Os reis tentavam negociar antes. Você conhece a história de Baraque e Balaão? Quando Baraque tenta negociar antes, chama Balaão para tentar amaldiçoar o povo, porque sabia que se aquele povo chegasse, ele ia ter problema, porque o exército de Israel era o exército mais temido da terra. Mas de repente se levanta um gigante e coloca aquele exército mais temido da terra como um exército acuado, homens acuados. De repente um menino de coragem diz: ei, o que é que vão dar? Qual é o prêmio que vão dar para quem enfrentar esse gigante? Diga comigo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, irmãos, para romper e fazer coisas que outros não fazem. É você e eu que precisamos ser assim, sim ou não? Sim. E por quê? Agora eu vou te dizer o segredo de Davi. Davi diz assim: a propósito, quem é esse incircunciso? Ou este sem aliança para afrontar o exército do Deus? Porque Davi sabia quem estava com ele. Quando eu falo tem que ter coragem, irmãos, não é com respeito àquilo que você é ou àquilo que você pode fazer. É aquilo que Deus pode fazer por nós. É aquele que está conosco. Não é comum nós pregarmos isso em Verbo da Vida.
tá bom? Quantos já ouviram falar em retaliação? Alguém já ouviu falar sobre isso? Glória a Deus, os assembleanos de plantão. Já ouviu falar muito sobre retaliação? Olha, rapaz, tu está entrando num vespeiro aí. Rapaz, tu está entrando nisso, tu está orando aí por casais e retaliação vem. O diabo está furioso. Alguém já ouviu falar? O diabo está furioso? E você já viu ele calminho, tranquilo? O diabo está furioso porque ele sabe que já perdeu, irmãos. O diabo está furioso porque ele estava no céu e foi expulso. Você estava na terra e foi convidado. Cara, sua festa deveria ser bem maior do que essa. O diabo no céu foi expulso, você na terra foi convidado. Aí o diabo fala, rapaz, está furioso contigo. Alguém diz, o diabo está furioso. Nós não pregamos sobre retaliação, irmãos, mas elas existem. E de fato elas existem. Quando nos propomos a fazer algo para Deus, todas as situações se levantam para quê? Para parar. Para barrar de alguma forma, muralhas se levantam e rios aparecem na frente e exércitos inimigos vêm. Para quê? Para tentar barrar o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. É necessário ter coragem para dizer assim, rapaz, toda essa situação aí não tem aliança não, mas eu tenho. Eu sei quem está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou passar, eu vou progredir, eu vou avançar, porque Deus está comigo. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra... o diabo está furioso. Irmãos, se você tiver coragem, você vai deixar ele furioso e derrotado. O diabo se levantou. E quem falou para tu que ele estava sentado? O diabo se levantou, pastor, o diabo se levantou na minha vida. Ei, ele é caído desde o começo, queridos. Ele caiu, na verdade ele caiu, ele foi lançado fora. Ele é caído, quem está levantado é você. O diabo, se o diabo se levantou, você vai sentar? Levanta, irmãos, vai para cima, você pode mais. Amém, queridos? Tem um exemplo de homens de coragem, na verdade, na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a galeria da fé. Entenda que eu estou falando em coragem, eu estou falando em coragem por fé. Amém, irmãos? Eu estou falando em coragem por fé. Eu vou contar um testemunho pessoal para você. Eu casei, ainda um menino, me casei muito jovem, e construí uma casa no fundo do terreno de minha sogra, né? Não é aconselhável, nós sabemos. Mas tenho minha sogra como mãe, graças a Deus. Minha sogra hoje mora comigo. E naquela época eu construí, e muito menino, construí com pouca estrutura, uma casa muito baixa. Não demorou muito, minha casa começou a encher, começou a ter problema com enchente, enchia de água. E aí eu me converti, nesse inteirinho eu me converti junto com Vanessa. Certa madrugada, minha casa cheia de água, eu orando ao Senhor e dizendo... A Vanessa tinha acabado de anunciar uma gravidez. E eu orando ao Senhor, dobrei meu joelho. No meio da madrugada, a água já tinha saído, mas o terreno ainda estava em lama. E eu dobrei meu joelho no meio daquela lama, no meio da madrugada, e falei, Senhor, eu sei que não é essa a tua vontade para a minha vida. Você não quer que o teu filho more dentro da água. Eu sei que o Senhor tem algo bom para mim, algo grande para mim. Eu sei que você tem algo novo. Senhor, ilumina os meus olhos, me mostra onde é que está. Acabou a oração, voltei para a cama, voltei a dormir. Naquela mesma semana, certo dia, eu estava andando no centro de São Vicente e eu andava, irmãos, nas minhas ocupações, fazendo minhas coisas. E eu passei em um prédio que estava a placa bem grandona, Secretaria de Habitação de São Vicente. E veio uma direção para mim, por que não entrar? E eu entrei na Secretaria de Habitação e perguntei lá para a recepcionista, onde é que fica o secretário de Habitação aqui? Fica em tal lugar, sala tal. Eu disse, eu quero falar com ele mesmo. Eu fui no secretário de Habitação com toda a ousadia do mundo. José Paulino, o nome do homem naquela época, era ele que estava na... Toda a ousadia do mundo. Opa, tudo bem, o senhor é Zé Paulino? José Paulino, sim. Olha só, está acontecendo assim.
Eu sou casado, minha esposa está grávida, tenho uma casinha no fundo do quintal da minha sogra, minha casa está enchendo de água e eu preciso de uma habitação. E tem uns prédios que foi construído pela Caixa abandonado. Quantos já viram prédios que foram abandonados? Esses prédios de CDHU que foi construído depois foi abandonado. Eu falei, tem uns prédios em tal lugar assim, que estão abandonados. O que está faltando para vocês me dar um apartamento daquele? Eu não conhecia o homem, não tinha conhecimento de nada, de ninguém. O homem falou assim para mim, não, aqueles prédios ali estão numa questão bagunçada, está na justiça e tal, está assim. Aí ele disse, você conhece o PAR? Eu disse, o que é o PAR? Programa de Arrendamento Residencial. Eu disse, rapaz, eu não conheço nada disso, eu entrei aqui só para conseguir uma casa mesmo. Aí ele disse, vou fazer uma inscrição tua no PAR aqui, me dá teu CPF. Aí eu dei o CPF para ele, tal, tomou as informações, pegou minha ficha, pegou um bloco de ficha desse tamanho e disse assim, ó, não é da vontade de Deus que você... Eu não falei nada de Deus para o homem. Ele disse, não é da vontade de Deus que você more na água. Pegou minha ficha e colocou em cima. Estou colocando a sua ficha em cima aqui. Só peço um favor para você. Se te chamarem, não precisa falar a data para ninguém que você fez a inscrição. Porque não é da vontade de Deus que você more na água. E pronto, fez a inscrição, colocou lá, eu vou embora. Não demorou muito, eu recebi o telefonema e nós ganhamos um apartamento. Porque ganhamos. A prestação que eu pagava era R$230, irmão. R$230 eu pagava na época de prestação. Era mais barato que a prestação da minha moto. Sabe, queridos, o Senhor às vezes ele vai dar algumas inclinações para nós. Da onde que veio isso? Se não foi Deus que me direcionou para fazer isso. E eu saí, nós fomos para um apartamento totalmente montado. Oramos ao Senhor, dissemos, olha, nós queremos um apartamento no primeiro andar, eu não quero no térreo, porque eu estava traumatizado com a água. Mas eu também não queria alto, porque eu não queria subir demais. Queremos um apartamento no primeiro andar, não queremos infiltração nenhuma no apartamento. Nós queremos uma vizinhança boa, nós queremos isso, queremos aquilo. Vanessa e eu oramos. O diabo tentou nos enganar e nos dar um apartamento no térreo, cheio de umidade. Nós dizemos, não, esse não é nosso. Oramos. Quando foi para escolher o apartamento, eu era o terceiro para escolher, tinha 3 apartamentos, eu era o último a escolher, mas cheguei primeiro. O camarada que foi apresentar os apartamentos, ele disse, não, está chegando pessoal aí, vou te mostrar e tal, assim. Eu disse assim, não, tudo bem, deixa o povo escolher, mas o meu já escolhi. Tinha um no térreo, um no terceiro e um no primeiro. Ele disse, qual é? Eu disse, o primeiro andar. Ele falou, tu não quer nem ver? Eu falei, não, porque eu orei pelo primeiro andar, então o primeiro andar é meu. O cara falou, então tá certo, vou riscar o primeiro andar aqui, ele é teu. Eu era o terceiro para escolher, acabei ficando com o primeiro lugar. Sabe, irmãos, o que é isso, queridos? Isso é Deus operando em nós, através de nós, para o nosso próprio favor. Deus está trabalhando para o teu favor, queridos. Deus está você, Deus trabalha por você. A Bíblia diz que desde a eternidade, desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu um Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O que nós precisamos, irmãos, ter coragem de crer. Sabe, eu observo alguns homens, irmãos, homens corajosos, que têm coragem para fazer muita coisa. Mas será que nós temos coragem suficiente para crer em Deus? Porque nas Escrituras você vê muito sobre isso. Tem que ter coragem para crer em Deus, irmãos. Não se enfrenta um exército de 1000 com 10 homens. Não se enfrenta um exército de 10.000 com 1000 homens. Para fazer isso tem que ter coragem e tem que ter fé em Deus. Não se enfrenta um gigante, irmãos, vou falar na nossa linguagem, para nós compreendermos bem, com um estilingue. Você está comigo? Se nós não estivermos, tem que ter coragem dentro de nós, e tem que ter fé dentro de nós, para dizer assim, olha, você vem a mim, gigante, com lança, com espada, com escudo, eu vou a você, em o nome do Senhor dos Exércitos. Tem que ter coragem para dizer isso. Eu vou comprar essa casa em nome do Senhor. Eu vou comprar esse caminhão novo em nome do Senhor. Eu vou conquistar um carro novo em nome do Senhor. Eu vou conquistar muitas vidas para Jesus em nome do Senhor. Pessoas serão curadas através da minha imposição de mãos em nome do Senhor. Tem ou não tem que ter coragem para impor as mãos sobre o enfermo? Porque, Jesus, e se não for curado? Quantos aqui já se pegaram com essa mesma questão?
ora por mim, eu estou enfermo. Mas e se não for curado? Tem que ter coragem para ir e falar assim, ó, você vai ser curado em nome de Jesus. Não pelo meu poder, mas pelo poder do nome de Jesus. Smith Wigglesworth fala muito sobre isso, sobre o nome poderoso de Jesus. E tem que ter coragem para fazer isso, irmãos. Amém? No livro de Hebreus, como eu falei, fala muito sobre os homens da fé, os homens de coragem. No capítulo 11, a partir do verso 30, eu quero ler com você o texto inteiro, tá bom? Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Muralhas não caem, irmãos, senão por força. Mas naquele dia caiu pela fé. Sim ou não? Depois de rodearem por 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É do versículo 32 que eu quero falar em diante, que diz assim: e que mais direi? O autor aos Hebreus, ele está falando sobre uma grande galeria de homens que creram no Senhor e fizeram coisas miraculosas, e fizeram maravilhas, fizeram proezas na terra e ficaram para a história. No versículo 32 ele diz: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir a respeito de Gideão. Quem foi Gideão, irmãos? Foi um homem de coragem que foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus. Certamente me faltará o tempo necessário para falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Presta atenção no que eles fizeram: subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quantos aqui têm coragem para fechar a boca de leões? Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Aí diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Sabe o que esses homens fizeram? Eles tiveram coragem para dizer assim: eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar os meus princípios, eu vou permanecer firme. Eu fico pensando, irmãos, eu gosto muito daqueles filmes de época. Alguém aqui gosta comigo? Não, só eu. Eu gosto muito daqueles filmes de época, e eu vejo algumas cenas lá de o cara colocar a espada no pescoço do outro e dizer assim: rapaz, eu vou te matar se você não mudar de direção. E ele diz: eu não vou mudar de direção, eu não vou quebrar os meus princípios. Então, se você quiser, a minha vida está nas mãos do Senhor. Você pode fazer o que você quiser. E por conta de princípio, por conta de caráter, as pessoas davam a vida naquela época. Eu fico pensando nos dias de hoje, se alguém colocasse uma espada daquela bem afiada no pescoço de um de nós. Meu Deus, eu fui longe agora, né? Se alguém colocasse uma espada bem afiada no pescoço de um de nós e dissesse assim: você só precisa uma mentirinha. Ou você fala uma mentirinha, ou essa espada vai atravessar você. Eu fico pensando quantos de nós estaríamos atravessados pela espada. Onde estão os homens e mulheres de coragem, irmãos, do século XX? Século XXI, né? Onde estão os homens e mulheres de coragem desse tempo, queridos? Para não negar a fé e para dizer assim: Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Ainda que para isso eu tenha que dar a minha vida. Se Deus falou, é porque vai acontecer. Ainda que para isso eu tenha que dar um esforço maior, eu tenha que fazer um esforço maior. Se Deus falou, vai acontecer. Ainda que eu tenha que crer, que ter fé, para que recursos inusitados cheguem em minhas mãos, para que algo possa acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer. Amém, amém, irmãos? Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de coragem para esse tempo. Homens e mulheres de fé para esse tempo, queridos. Nós é que fomos chamados para quê? Para apagar a violência do fogo. O mundo está pegando fogo, pastor? Sim, nós fomos chamados para extinguir a violência dele. Ah, o mundo está cheio de violência. Sim, nós fomos chamados para escapar do fio da espada. As pessoas estão morrendo. Sim, nós fomos chamados para receber mortos pela ressurreição. Nós fomos chamados para viver, irmãos, uma vida totalmente sobrenatural e não natural. Você está comigo?
E quando você se dispõe a fazer coisas grandes acontecem na sua vida. Amém, irmãos? Quando você se dispõe a fazer coisas grandes vão começar a vir para a tua vida. Quantos empreendedores temos aqui? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a investir? Até o momento que não tire nada do seu bolso, né? Glória a Deus. É necessário, irmãos, seguir as direções, obedecer às direções e fazer alguma coisa. Certo dia eu estava aconselhando alguém que estava prestes a entrar para uma faculdade e a pessoa falou, eu entro ou não entro, eu não sei como é que vai ser. São 5 anos presos dentro de uma sala de aula e eu disse, rapaz, ou você vai ou você não vai, mas os 5 anos vão passar do mesmo jeito. E se você for, daqui a 5 anos você estará formado, mas se você não for, os 5 anos passará e daqui a 5 anos você será a mesma coisa que você é hoje. Ou seja, se você não tiver coragem, irmãos, para dar um passo, se você não tiver coragem para fazer alguma coisa, não pense que a sua vida vai mudar ou vai melhorar se você não tiver coragem de dar passos de fé e dizer, vai acontecer e por isso eu começo a caminhar. Você está comigo? Deus nos deu uma palavra de expansão. Não pense que vai acontecer alguma coisa se eu e você não se movimentar para acontecer. Não, Deus deu a palavra, sim, vamos sentar, esperar. Porque Deus deu a palavra, vai acontecer. Não, vai acontecer em outra igreja, não aqui. Se nós permanecermos sentadinhos no nosso mesmo lugar, né? Como dizia um cantor antigo, sentado na poltrona do nosso apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nós não vamos ficar assim, amém, irmãos? Nós não vamos ficar sentados esperando a morte chegar, nós vamos fazer alguma coisa para espantar a morte. Amém, irmãos? Temos que fazer coisas inusitadas. Amém? Quero ler um texto com vocês. Compartilhei aqui com a nossa liderança certo dia. E quero ler com vocês esse texto. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. No contexto dessa história, Saul tinha acabado de perder uma grande batalha. E o povo de Israel estava acuado. O texto é um pouco extenso, mas se faz necessário, amém? Eu vou lendo com você, versículo 1, capítulo 14, 1 Samuel 14, versículo 1 diz: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Existem muitas pérolas nesse texto e eu quero estar compartilhando com você bem devagar. Os filhos de Israel estão acuados, a guarnição dos filisteus está meio que cercando eles. Jonatas chama seu escudeiro, Jonatas se levanta, e eu creio que Deus vai levantar muitos Jonatas aqui hoje. Jonatas se levanta, chama o seu escudeiro e ele não faz saber ao seu pai. Presta atenção que muita gente está fazendo muita coisa e fazendo os outros saberem. Sabe, às vezes parece que nós fazemos alguma coisa para os outros verem que nós estamos fazendo. E Deus conhece corações, amém, irmãos? Faça para Deus ver. Versículo 2, Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Presta atenção que no meio de 600 homens, Jonatas se levanta sozinho e diz ao seu escudeiro: passemos a guarnição dos filisteus. Versículo 6 desse mesmo texto, nós vamos continuar. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Olha a palavra incircunciso aqui de novo. Jonatas está se lembrando de que aquele povo não tinha aliança com Deus, mas Jonatas tinha. Então ele diz: passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor não há impedimento. Amém, irmãos? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou
com poucos. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas, mas colocamos culpa no sistema, colocamos culpa naquele que está do nosso lado, que não pega junto conosco. Olha, eu queria tanto evangelizar o mundo inteiro, mas o meu pastor não me vê como um evangelista. Irmão, se Deus te vê como evangelista, já é o suficiente. Você está comigo? Eu queria tanto fazer tal e tal trabalho, o meu desejo era visitar os hospitais, mas ninguém pega junto comigo. Ei, irmãos, fica tranquilo, porque para o Senhor não há impedimento. Deus pode livrar com poucos ou com muitos. Você está comigo? Mas é o meu marido, pastor, é a minha esposa, ele não me ajuda a crescer, ela não me ajuda a desenvolver, irmãos. Deus pode fazer. Amém? Versículo 7. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Presta atenção, Deus levanta Jonatas, mas Deus também levanta escudeiros. Amém, irmãos? E quem de nós está pronto para ser um escudeiro nos dias de hoje? Para dizer a alguém: ei, a tua disposição vai ser a minha. Ei, faz o que Deus colocou no seu coração e eu vou seguir isso. Isso vai dar certo. Sabe, às vezes, irmãos, ao invés de pegar junto, nós estamos murmurando as coisas. Por quê? Porque se você ver o contexto aqui, nós vamos ler, vai parecer loucura, irmãos, o que Jonatas está fazendo. Na verdade, já parece loucura, porque ele estava numa guarnição que tinha 600 homens e ele sai sozinho com o escudeiro para encarar um grupinho de filisteu. Então já é loucura para o escudeiro dizer assim: rapaz, faz o que você quiser e o que tiver no seu coração, a tua disposição será a minha disposição. Muitos escudeiros nos dias de hoje falariam assim: nossa, o pastor está doido. Por que não colocou todo mundo para fazer? Como pode? Só eu e mais um. Sabe, irmãos, Deus quer levantar escudeiros para esses dias, amém? Versículo 8 ele diz: disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos aqui, onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá por sinal. O que acontece? Jonatas deixa claro a visão para aquele escudeiro. Se quando nós chegarmos lá e eles nos verem, eles disserem: pare aí, então é um sinal de Deus para a gente não continuar. Mas se eles disserem: sobe até nós, então nós podemos subir a eles, porque Deus já entregou eles nas nossas mãos. Uma direção. Amém? Mas presta atenção nos detalhes. Jonatas diz: se eles disserem: subir até nós, então é um sinal de Deus para nós subirmos, porque Deus já entregou eles nas nossas mãos. Vamos ver o contexto. Glória a Deus. Dando-se, pois, versículo 11, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos, porque os hebreus estavam escondidos, amém? Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós. Presta atenção no sinal que Jonatas falou. Então os homens disseram: subi a nós. Só que os homens não ficaram nisso. Eles disseram: subi a nós e vos daremos uma lição. Então existia uma guarnição de filisteus. Eles não disseram simplesmente: sobe a nós. Eles disseram: sobe, porque nós vamos dar uma lição em vocês. Em outras palavras, nós vamos lhe dar uma surra mesmo, cara. Quantos conhecem esse contexto? Em outras palavras, se vocês subirem, sobe aqui para vocês verem. Né? Quantos lembra daquele? Quem for homem, cospe. Sobe para vocês verem o que vai dar. Sobe que nós vamos lhe dar uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Porque Jonatas havia proposto no coração: se o Senhor disser, se eles disserem subir a nós, então nós vamos subir, porque o Senhor já nos entregou. Só que, quando eles disseram vamos subir, eles disseram com ameaça.
Sobe para vocês verem. Tinha ameaça, irmãos. Mas ele disse, olha, a palavra foi essa. Se eles disserem subir a nós, então nós vamos subir porque o Senhor já nos entregou. Verso 13. Então trepou Jonatas de gatinhas. É assim que está escrito ali? Pastor, que negócio é esse de gatinho? Eu também fiquei me perguntando. Por isso eu procurei saber, tá bom? O Jonatas escalou usando os pés e as mãos. Tá bom? Para explicar para você o que é esse negócio de gatinha, porque eu também fiquei curioso. Subiu o Jonatas de gatinha. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui eu vou ter que explicar isso. Tá, ele subiu escalando usando os pés e as mãos. E o seu escudeiro atrás dele. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra, ou seja, num pequeno espaço de terra. Jonatas e o seu escudeiro, 2 homens, diga 2 homens, mataram cerca de 20 homens. 2 homens encararam cerca de 20 homens e os mataram. Eles tinham 600, mas eles subiram contra aquela guarnição em 2 e mataram cerca de 20 homens. Versículo 15, houve grande espanto no arraial. Sempre que você faz algo, irmãos, inusitado, sempre que você se dispõe a fazer algo inusitado, você vai dar o que falar. Você está comigo? Sempre que você fizer algo inusitado, você vai dar o que falar. Quer um exemplo? Eu estou pregando aqui, o culto está todo mundo sentado, todo mundo sossegado aí sentado, ouvindo a palavra. De repente, um de vocês levanta e começa, e ainda por cima eu vou dançar. Aí alguém vai olhar para você e vai, rapaz, na hora da palavra. Ou alguém levanta as 2 mãos para o céu e começa a gritar, aleluia, aleluia. Aí alguém vai dizer, na hora da palavra. Que coisa doida. Por quê? Porque você saiu do que é comum. Porque você quebrou paradigmas. Sabe, queridos, você quebrou paradigmas. Você fez algo diferenciado. De repente, um levanta e dá 3 carreiras no meio do salão. Aí os outros ficam todos assim. Você fez algo inusitado. Eu só estou falando de algo que pode acontecer aqui dentro. Amém. Houve grande espanto no arraial do campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra se estremeceu e tudo passou a ser um terror de Deus, por causa do posicionamento de um homem e de um outro homem que pegou junto com ele. 2 pessoas. 2 pessoas botaram terror naquele pedaço de terra. 2 pessoas fizeram grandes coisas acontecerem. O que precisa ter, irmãos? É necessário coragem para fazer aquilo que Deus nos inclina a fazer. Porque certamente Deus inclinou Jonatas a fazer isso. Por isso ele tinha uma direção. Se eles disserem sobe, nós vamos subir. Se eles disserem para aí, nós vamos parar. Você está comigo? Mas tem que ter coragem para obedecer a Deus. Amém? E eles fizeram com que aquela região caísse o terror de Deus sobre aquele lugar. Versículo 16, olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para lá e outros para cá. Então disse Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede, quem é que saiu de entre nós? Saul sabia, irmãos, que alguma coisa estava acontecendo, tinha povo de Deus envolvido. Saul sabia que chegou o terror de Deus em um lugar, tinha alguém de Deus envolvido. Ele diz, conta aí, no meio de 600 homens, quem de nós está envolvido nisso? Contaram e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias, trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia. Sabe, irmãos, quando nós fazemos coisas inusitadas,
o nosso nome começa a correr, as coisas começam a correr, as situações começam a serem comentadas, irmãos, porque algo grande está acontecendo. Terror de Deus chegou naquele lugar. E sabe, o alvoroço crescia mais e mais, a Bíblia diz. O alvoroço crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estavam com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Eram 2, agora já são 600. Você está comigo? Deixa eu te falar algo interessante, irmãos. Quando você se propor a fazer alguma coisa diferente, pessoas vão pegar junto com você. Deus vai levantar pessoas para pegar junto com você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem muitas mulheres, irmãos, que têm desejo de seguir o marido, mas elas não seguem porque elas não veem o homem com direção alguma. E o culto de casais foi ontem. Glória a Deus. Tem muita gente querendo seguir, irmãos, a sua fé, querendo seguir os seus princípios, mas é necessário que eu e você façamos coisas diferenciadas. Tem pessoas olhando para nós, queridos. Tem pessoas desejosas de fazer alguma coisa, mas eles não têm coragem. Eles vão pegar coragem na sua coragem. Se tiver alguém fazendo, então eu vou fazer. Se tiver alguém gritando glória a Deus e aleluia, então eu grito também. Se tiver alguém de fé aqui para levantar e dar 3 pulos e dançar, aí eu danço também. Não é assim, irmãos? É assim, tem observando. E nem todos têm a coragem que você tem. Você sabe disso? Você sabe que na sua família nem todos têm a coragem que você tem. Na quinta-feira eu contei um testemunho sobre uma criança que estava queimando em febre. No meio da minha família. Era uma vizinha da minha irmã. Uma criança queimando em febre. E a lógica é, pega gelo, passa em cima da vacina que a criança tomou. Joga água gelada em cima para aliviar a dor. E eu disse para a mãe: mãe, você crê em Deus? Certamente, a menina não era crente. Mas você crê em Deus? Eu creio. Eu posso orar pela sua filha e a dor dela será aliviada. Não, mas é normal, é a vacina. Deixa eu falar para você, irmãos. Deus pode aliviar a dor. Mas a vacina dói mesmo, pastor. Quem tem filho sabe que a vacina dói mesmo, dá febre. É tudo normal. Mas Deus é poderoso para aliviar a dor. Tem que ter coragem para ir contra o normal. Quantos já sabem, já ouviram falar que é normal a criança ter febre depois de tomar aquelas vacinas bravas nas perninhas, as pernas ficam vermelhas. Você já ouviu falar que é normal? O médico disse para você: é normal, mãe. Vai doer muito, ele vai ficar com febre. É normal. Para ir contra o normal, você tem que ter coragem de dizer assim: eu vou orar por ela. E ela será aliviada da dor. E aí eu pego a criança, pedi a criança no colo, a mãe me deu a criança. E eu peguei a criança no colo e eu começo a orar dizendo: Senhor, o Senhor é poderoso para aliviar a dor dessa criança, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder, então no nome de Jesus, eu oro para que alívio venha sobre essa criança. E eu te dou graças porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. A criança chorando, ela começa a inclinar a cabeça no meu ombro. E ela para de chorar. E eu começo a cantar cânticos de gratidão no ouvido dela. E ali ela começa já a se inclinar para dormir. Porque refrigério chegou. Ela estava com sono, ela queria dormir, mas com dor ela não conseguia. E ela começa a se inclinar para dormir. A minha irmã abre a boca para dizer: ele pegou de uma maneira ali que não machuca ela. E aí ela começou a ficar calminha enquanto eu cantava. A minha irmã diz: crianças gostam de música. Eu disse: não tire o mérito do nome de Jesus, porque foi Jesus quem a curou. Foi Jesus quem tirou a dor dela. Sabe, irmãos, coisas inusitadas. Eu não preguei o evangelho para aquela mãe. Eu só disse: você crê em Deus, que Deus pode aliviar a dor daquela filha, dessa criança? A menina disse: eu creio. E eu orei, e de fato a criança foi aliviada da dor. Sabe o que vai acontecer? Aquela mãe vai embora. Ela pega a criança e ela vai embora. E de alguma forma eu testemunhei de Deus para ela. E quando aquela criança tiver dor, ela vai pegar no colo e vai falar: Senhor, eu acredito que acontece. E quando ela for conversar com alguém, ela vai dizer: nossa, ela tomou vacina, ela estava chorando tanto.
Mas chegou um homem inusitado e pediu para orar por ela, e orou por ela, e a dor a deixou, e a febre a deixou. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você se propõe a fazer algo contra o normal. Quando você se propõe a fazer algo contra o normal, você vai levantar pessoas que vão ver aquilo e vai desejar correr junto com você. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 21. Também com os filisteus, eu disse que os 600 já vieram para pelejar junto com Jonatas. Amém, irmãos? Eram 2, já são 600. Verso 21. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. No meio da batalha dos filisteus contra Israel, irmãos, alguns hebreus amedrontados se enquadraram no sistema filisteu. Alguns hebreus, vou falar na nossa linguagem, alguns crentes, no meio das tribulações, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para o mundo. Eles ficaram no mundo mesmo, porque, rapaz, é tanta luta, com o Senhor é tanta luta, as lutas se levantaram contra mim, então eles pegaram e se moldaram às coisas do mundo, se moldaram aos filisteus. Mas no versículo 21 diz, também com os filisteus dantes, haviam hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Porque quando o povo vê movimento, meu irmão, quando o povo vê que nós estamos vencendo, quando o povo vê que está dando certo, quando o povo vê que o que nós falamos, Deus assina embaixo, porque nós estamos falando a palavra de Deus sobre as situações. Quando o povo vê os milagres, os prodígios, as maravilhas acontecendo, o povo vai se unir a nós, porque eles também querem fazer acontecer. Às vezes nós queremos que as pessoas que se afastaram voltem, mas o que temos feito para elas voltarem? Se cada um de nós permanecermos acuado, irmãos, lembra que os filisteus falaram no começo? Olha, os hebreus que estavam acuados, escondidos nos buracos, decidiram aparecer. Se nós permanecermos acuados, nós não vamos atrair ninguém para nós. Mas se nós decidirmos fazer alguma coisa com aquilo que nós temos recebido, se nós decidirmos fazer alguma coisa com o que está dentro de nós, irmãos, o maior habita dentro de nós. Eu não sei como você vê isso, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você tem um poderoso dentro de você, irmãos. Aleluia. E para Deus não há impossível, amém? Glória a Deus. Então eles se uniram com Saul e com Jonatas. Versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel. Diga todos os homens. Diga todo mundo. Diga todo mundo de Praia Grande. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram. Ou seja, eles ouvindo que o inimigo tinha fugido, eles também os perseguiram de perto na peleja. Então o que aconteceu aqui, irmãos? O povo estava acuado. O povo está se sentindo derrotado. Deus levanta um homem e diz assim, vamos subir até eles. Diga, um homem corajoso. Ah, pastor, mas eu sou mulher. Olha para a vida de Débora, que é uma mulher corajosa. Débora libertou o povo de Israel também, viu? Se você quiser um exemplo feminino, está aí. Né? Na verdade, o homem lá... Débora, se você for, eu vou contigo. Rapaz, que homem é esse? Mas isso tinha que acontecer, para Deus levantar uma Débora lá. Amém, irmãos? Por causa de um homem corajoso, o povo todo acuado, o povo se sentindo derrotado. Sabe, irmãos, o mundo todo está se sentindo derrotado. O mundo todo está acuado. Eu passo, irmãos, nesses barzinhos, finais de semana, eu vejo os barzinhos cheios de pessoas fingindo ser felizes. Algumas postagens, eu não costumo ver muito, mas vez por outra ainda cai alguma coisa. Algumas postagens, as pessoas sorrindo, as pessoas fazendo coisas, as pessoas estão fingindo ser felizes. Mas sabe de uma coisa, o mundo está acuado. E o mundo está acuado no quê? O mundo está acuado exatamente no sistema, queridos. O mundo está acuado a tudo que o mundo está oferecendo. E o mundo oferece o quê? Divórcio, é a coisa mais comum do mundo.
O mundo está oferecendo o quê, irmãos? Orgias, bebedices, o mundo está oferecendo essas coisas. O mundo está oferecendo enfermidade, cada semana é uma diferente. O mundo está oferecendo tudo de ruim. O povo está acuado, irmãos, todo mundo está acuado. Mas nós somos aqueles que têm a palavra de Deus dentro de nós. Nós somos aqueles que temos o próprio Deus dentro de nós. Amém, irmãos? E somos nós que Deus vai levantar para ser Jonatas, para ser o seu escudeiro para esse tempo. Somos nós que Deus vai levantar, para levantarmos nações, irmãos, para batalhar a batalha de Deus nesse tempo. E para vencermos, e para juntar as multidões, irmãos, trazer a multidão, o povo de Deus, irmãos, está lá fora, querendo que eu e você vá lá, para atrair eles para cá de volta. Você está comigo? Por quê? Porque todos eles foram criados pelo Senhor. Eles estão no mundo, irmãos, eles estão cegos espiritualmente. E por conta da cegueira que o diabo cegou eles não conseguem ver que eles são infelizes, que eles na verdade estão afugentados. A depressão está tomando conta de pessoas, a ansiedade está tomando conta de pessoas, e somos eu e você que fomos levantados para libertador nesse tempo. E para libertar pessoas, irmãos, precisa ter coragem. Você precisa estar disposto a fazer coisas que você não quer fazer. Ou você acha que foi fácil? Davi fala assim, eu vou encarar esse gigante aí. Davi estava pastoreando, ele estava tranquilo. Está comigo? Davi estava tranquilo, pastoreando o rebanho do pai. Se levantou um gigante. É preciso ter coragem para enfrentar gigantes. Você está comigo? É necessário ter coragem para fazer o inusitado, para levantar mais cedo, para orar de madrugada. Acordar 1 hora mais cedo antes de sair para o trabalho, para fazer um tempo de oração. É preciso ter coragem para fazer isso, mas às vezes nem isso nós queremos fazer. Acordar mais cedo, pastor, Deus me livre, isso não é de Deus não. Você vai ler muitas vezes nas escrituras, levantou-se pela manhã de madrugada. Levantou-se pela manhã de madrugada. Você vai ouvir muitas vezes isso. Mas está tão difícil para nós levantar de madrugada. E por que isso? Porque a gente fica abraçado com o celular até de madrugada. Alguém que fica abraçado com o celular até 1, 2 horas da manhã, certamente não vai conseguir acordar às 5 para fazer orações. Meu Deus, pastor, que negócio é esse? Está falando da minha vida? Certamente não vai conseguir. Mas se você regrar a sua vida, você consegue fazer algo diferente do que o mundo está fazendo. Porque isso todo mundo faz. Eu tenho comentado com Vanessa outrora, não gosto de fazer isso. Quem é dos anos 90 para lá, vai concordar comigo que você passava outrora, 5 horas da manhã, tinha banca de jornal aberta. 5 da manhã. Você conseguia tomar um cafezinho numa padaria às 5 da manhã. Hoje você vai às 9 da manhã procurar coisas abertas, você encontra elas fechadas. Porque as pessoas não querem acordar cedo mais. Está comigo? O sistema está todo assim. Tem uma loja de roupa ali, eu preciso de uma roupa. É 8h30 da manhã, esquece. Porque aquela loja de roupa está fechada. 8h30 da manhã. Sai da sua casa para tomar um café. Eu vi a luta desse povo aqui que fez escola de ministro, que tinha que comprar pãozinho 5 da manhã. E eles procuraram uma padaria, e tem que rodar a cidade para procurar uma padaria que abra às 5 da manhã. Gente, descobri uma! Glória a Deus! Descobrimos uma padaria que abre às 5 da manhã. Por quê? Porque a padaria perto da tua casa não abre às 5 da manhã. É 7, 7h30, 8, 5 da manhã é difícil achar uma padaria aberta. Por quê? O povo está tomando café às 10. É preciso ter coragem para acordar mais cedo. Para o seu dia render mais. Está comigo, irmãos? Eu não quero que essa mensagem só entre pelo um ouvido e saia pelo outro, não. Eu quero que você e eu sejamos homens e mulheres de coragem, irmãos. É preciso ter coragem para ir a determinados lugares onde Deus nos chama para ir. É preciso ter coragem. Cadê o casal de Mongaguá? Fica em pé, por favor. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. É preciso ter coragem para vir lá de Mongaguá para congregar nesse lugar. Eu fui lá, é longe. É longe, é tão distante lá. Pode sentar, queridos.
É preciso ter coragem para vir do casqueiro. Pegar Uber, pegar ônibus, coitado, às vezes fica aqui rodando, e o Uber não aceita ela. Rodando, o Uber não quer ir no casqueiro levar ela. É preciso ter coragem para vir. Investir dinheiro, tem que pagar para vir. É preciso ter coragem para fazer essas coisas. Mas para que tudo isso? Por causa de uma visão. Por causa de uma visão. Deus nos deu uma visão. Deus nos deu propósitos. E por causa dessa união de propósitos, por causa dessa visão, nós encaramos essas coisas. Amém, irmãos? É preciso ter coragem para fazer o diferente. É preciso ter coragem para se manter casado nos dias de hoje. É preciso ter coragem para se manter pura. Os jovens aí, puros. Porque você está fazendo diferente. E a sua vida está testemunhando para outros. Como é possível casar virgem nos dias de hoje? As escolas, irmãos, elas repudiam isso. Uma sala de aula com 40 adolescentes. Adolescentes, eu estou falando de 17 anos. Quem aqui ainda é virgem? Levanta a mão, um crente lá, levanta a mão. Um só. É preciso ter coragem para fazer isso. Você está comigo? Mas é o diferencial. Mas por quê? O que aconteceu? Você sofre de algum problema mental? Você tem TDAH? Por quê? Porque eu decidi honrar o meu Senhor. É preciso ter coragem para testemunhar de Deus diante de uma sociedade caída. E aí você começa a atrair, você começa a chamar a atenção das pessoas. E no momento em que você está seguindo o fluxo e obedecendo aquilo que o Senhor está dando de direção para você, irmãos, as pessoas elas começam a te observar e elas começam a desejar seguir. E elas começam a ver as tuas conquistas, as tuas vitórias. Sabe por quê? Quando você se levanta e diz assim, eu tenho 21 anos de casado e o meu casamento é uma bênção. Meu casamento é um sucesso absoluto. Aí os fracassados dizem, é possível? É possível. Porque Deus está na minha família. Quando você diz, eu vou para a minha casa, porque a minha casa é um lugar de paz. É preciso ter coragem, irmãos. E as pessoas vão seguir você. Quantos creem para arrastar multidões? Por conta das tuas atitudes. Quantos estão dispostos a tomar atitudes como Jonatas e o seu escudeiro? Quantos estão dispostos a fechar a boca de leões? A extinguir a violência do fogo? Quantos estão dispostos a fazer algo inusitado, irmãos, por esse tempo? Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Glória a Deus.